Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos continuar sobre a alma, que é no livro segundo, no capítulo também segundo. Hoje nós estudaremos as questões 136, 136A, B e 137 de O Livro dos Espíritos na tradução da editora M. Nós estamos estudando essa tradução. Vai ser tudo sempre, qualquer tradução que você tiver, vai ser tudo no mesmo sentido. Às vezes muda uma palavra ou outra, um sinônimo, enfim, mas é tudo a mesma coisa, tá bom? O importante é que nós estudemos. E seria interessante, de repente, se você quiser utilizar essa nossa gota de Espiritismo no Evangelho no Lar, semanalmente, seria interessante. Eleja um dos vídeos e assista. Ele vale por uma questão edificante, enfim. Coloca a água lá direitinho, né, numa jarra para vocês, aí, numa garrafa, enfim, para vocês. Façam uma oração, assistam a gota de Espiritismo, por exemplo, leiam um trecho do Evangelho, na sequência, comentem e tá tudo certo. É bacana isso também, né? Vamos lá, questão 136. A alma é independente do princípio vital? A alma é independente do princípio vital? Então vamos lá. Eu sou um espírito, eu tenho um perispírito, que é meu corpo espiritual, ou alma, e tenho um corpo, esse que vocês estão vendo. Para que eu esteja encarnado, o meu perispírito precisa ser preso, colado, costurado, pregado, o nome que se queira dar, ao meu corpo através de um negócio chamado fluido vital, que é o que faz com que eu esteja vivo. E aí eu tenho uma quantidade de fluido vital que é suficiente para eu cumprir as minhas provas e expiações nesta encarnação. Via de regra é isso que acontece. Ao Fábio disse que é sempre assim. Não, eu disse que via de regra, ou seja, normalmente, comumente, a maioria das vezes é assim que acontece, tá? Então nós temos fluido vital para animar a matéria. Eu só consigo, eu, espírito, me movimentar e fazer com que meu corpo esteja vivo através do fluido vital e o meu perispírito atuando na matéria. Aí aquilo que eu, espírito, faço, o meu perispírito reflete isso nele e o meu corpo copia. E o que eu faço encarnado, as atitudes que eu tomo encarnado, que o meu corpo produzem através da minha vontade, refletem no perispírito. Tá? Um suicídio, por exemplo, reflete no meu perispírito. O mal que eu causo ao meu corpo reflete no meu perispírito, fica impregnado, fica marcado, fica manchado no meu perispírito, o que vai complicar a minha próxima encarnação ou minhas próximas encarnações, quando o perispírito for dar forma, quando o perispírito for formar o corpo a partir dos ingredientes, vamos usar entre aspas esse ingrediente, do DNA do meu pai e da minha mãe. Certo? Então a pergunta é: a alma é independente do princípio vital? Resposta: o corpo é apenas um envoltório, como repetimos sem cessar. 136A. O corpo pode existir sem a alma? Sim. E, no entanto, assim que o corpo para de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, ao passo que, depois de ser estabelecida essa união, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Tá. Então aqui tem algumas situações que a gente tem que colocar. A primeira delas, que dá para ter havido morte cerebral e o espírito já está desligado do corpo e o corpo continuar vivendo através de aparelhos. Isso dá para acontecer, porque ainda há fluido vital, mas acabou o fluido vital, o corpo para. Fatalmente o corpo vai parar. Quando há o princípio da encarnação, então houve lá a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, houve a mitose celular, foi criado ali, foram criadas aproximadamente 100 células-tronco. Aí foi colocado o perispírito ali, o fluido vital gruda, cola, costura o perispírito naquele grupo de células que vão copiar a forma perispirítica utilizando o DNA disponível, certo? Certo. E se por um acaso não se coloca o perispírito ali, o espírito não vem, há uma fecundação, mas não colocam o espírito ali porque o espírito desiste da encarnação, por exemplo. Uma das hipóteses é essa, o espírito desiste da encarnação, fala, não quero, não vou, vai ficar para uma próxima oportunidade. E o feto continua se desenvolvendo.
Por quê? Porque há o fluido vital da mãe, animando aquele grupo de células que vão se desenvolvendo. E a próxima pergunta é importante. 136b. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, menos um homem. Certo? Então, o anencéfalo, ou seja, sem cérebro, tem perispírito ali. O hidrocéfalo, o que tem água no lugar do cérebro, tem espírito ali. Só não tem espírito para reencarnar aquele feto que não se desenvolve. Então, se aconteceu de ficar uma massa desforme, que é muito comum se ver em abortos espontâneos, e até às vezes que vai no médico e aí vai abortar, não tem jeito, não tem mais vida, não está batendo o coração, e aí é feita a curetagem, é tirado o feto lá dentro. Normalmente não é nem feto, é uma massa disforme de carne, é porque não tem espírito lá, tá? Se não tem um perispírito, não forma. Se formou, seja com alguma deficiência ou alguma chamada anomalia, é porque tinha espírito lá, ou tem espírito lá. Ah, Fábio, mas eu conheço um caso da vizinha, da prima, do conhecido que mora 3 casas para lá de um cara que eu conheço. Ele nasceu, era para nascer a criança, estava tudo normal, de repente o bebê morreu dentro da barriga da mãe, tirou, estava formadinho, estava bonitinho, só que morreu. Tá. O espírito não quis encarnar. Uma das causas é essa. Ah, o Fábio disse que toda vez que acontece isso é porque o espírito desistiu. Foi isso que eu disse? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que uma das probabilidades, uma das causas, uma das possibilidades é que o espírito tenha desistido minutos, horas, dias antes do nascimento. Falou, não dá para mim, não vou, e desiste da encarnação. E aí abandona o corpo recém-formado, e abandonando o corpo recém-formado, o corpo vai morrer. Porque não vai ficar sem o fluido vital, enfim, vai morrer o corpo. E aí, quando faz o parto do nenê morto, do natimorto, aí percebe-se que está todo formado. Se está todo formado, tinha um espírito até o momento em que o feto morreu, certo? Só para a gente poder entender essas diferenciações. Outra coisa aqui que ele coloca: no entanto, assim que o corpo para de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, essa parte que eu quero pegar, antes do nascimento ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, ao passo que depois de ser estabelecida essa união, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma. Tá, então vamos lá. Kardec sempre explicou que a encarnação começa no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, porque o espermatozoide ele é dirigido, quer seja pelo espírito que vai encarnar, se já tiver conhecimento para isso e já estiver participando ativamente da sua encarnação, há uma magnetização no espermatozoide que tem, ou no grupo de espermatozoides que tem as características necessárias para a sua encarnação, quer seja problema com câncer, quer seja problema de não ter câncer, ou de alguma doença rara, ou de alguma má formação que é genética, alguma coisa nesse sentido, que pode ter, que precisa ter nessa encarnação, ou não precisa, não pode ter nessa encarnação. O fato é que o espírito reencarnante ou os amigos superiores, né, os benfeitores espirituais, ajudam na magnetização desse grupo de espermatozoides para que esse grupo ganhe a corrida até o óvulo da mãe. Então não é uma questão como nas palestras motivacionais, você é um vencedor, desde a corrida dos espermatozoides, você chegou primeiro e tal. Então, antes disso, na realidade, um planejamento encarnatório que requer um espermatozoide específico ou um grupo de espermatozoides específicos para que um daqueles vença, o mais forte daquele grupo vença essa corrida e chegue então ao óvulo da mãe. Nesse momento já começa a encarnação, por quê? Porque eu estou participando da escolha do DNA que vai ser necessário para a formação do corpo que eu vou encarnar. Quando há essa união do meu perispírito, vamos supor que eu vou nascer, do meu perispírito, naquele grupo de aproximadamente 100 células-tronco que já se formaram,
lá no útero da minha mãe, ali é colocado o fluido vital, a quantidade de fluido vital, e essas células copiam o meu perispírito, vão copiando o meu perispírito. Mas a ligação do meu perispírito com o meu corpo é cada molécula do meu perispírito tem um fiozinho ligado num átomo do meu corpo. Então ele vai se desenvolvendo. E as hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue, seriam o ponto de ligação mais específico do perispírito com o nosso corpo, tá? Então você imagina o número de ligações, o número de fiozinhos ligados do meu perispírito ao meu corpo, tá? Quando o bebê nasce, se imaginava que aí no momento da respiração aconteceria a encarnação propriamente dita. Porém, no entanto, contudo, todavia, sabe-se hoje que a encarnação se completa especificamente por volta dos 7 anos, que o espírito vai ficando cada vez mais, tomando mais conta do corpo, as ligações vão ficando cada vez maiores, mais e mais e mais ligações, e eu vou assumindo cada vez mais o comando da minha vida, o comando do meu corpo, e quando eu chego na adolescência, já na pré-adolescência hoje, né, aqui no início dos anos de 2023, já se sabe que hoje, naquilo que se chama de pré-adolescência, perto dos 12 anos, 11 anos, o espírito já está, na maioria dos casos, eu disse todos? Não, na maioria dos casos, já assumindo definitivamente a sua encarnação. Então, a encarnação ela começa no momento do planejamento encarnatório no plano espiritual, tem andamento no momento em que o espírito ou os benfeitores selecionam magneticamente o espermatozoide que vai vencer a corrida para a fecundação do óvulo, começa efetivamente quando esse perispírito é colocado, pregado, costurado, colado, o nome que se queira dar a esse grupo de células, se efetiva, ou seja, que não dá mais para desistir. Você pode desistir até o momento do feto respirar. Respirou, você não desiste mais, certo? Então ela se efetiva no momento em que a criança chora ou respira pela primeira vez, e aí se completa lá pelos 7 anos, mais ou menos, no que diz respeito à encarnação e no domínio, no tomando o corpo, trazendo já então a sua cara, a sua personalidade de vez, mostrando como realmente a gente é. Desculpa. Tomando mais ou menos o corpo como a gente é, a partir da pré-adolescência, a partir era na minha época mais perto da adolescência, até perto dos 18 anos, hoje já mais perto dos 12 anos, 11, 12 anos, dependendo da criança, já chegando na pré-adolescência como adolescente, embora teoricamente a adolescência vá até os 18 anos, né? Até 18, 19, mas efetivamente para a encarnação do espírito, nessa época que nós estamos aqui, ela se completa perto dos 7 anos, e eu assumo o meu corpo definitivamente a partir dos 12. Daí a importância da infância bem feita, a educação bem feita na infância da criança. Porque quando ela assume o corpo e vai imprimir as suas características de 65 mil encarnações aproximadamente que nós já temos, encontra um monte de barreiras, de valores importantes, de crenças importantes, de dogmas importantes e de conceitos importantes. Esses filtros são extremamente importantes para facilitar a vida dos nossos filhos a partir do momento que assumem a sua personalidade, assumem o corpo definitivamente nessa encarnação e encontram valores extraordinários lá, cristãos, dogmas cristãos, dogmas no sentido de conhecimento religioso cristão, crenças importantes daquilo que acredito ser certo naquele momento e passo isso adiante para os meus filhos, e conceitos bons. É isso que eu posso criar na cabeça dos meus filhos, na mente dos meus filhos, para facilitar-lhes a encarnação, né? Aliás, esse é o compromisso que todos nós temos com os nossos filhos antes deles encarnarem, né? Bom, só para completar então o nosso estudo de hoje, que já está se passando bastante tempo, 137. O mesmo espírito pode encarnar-se ao mesmo tempo em 2 corpos diferentes? Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres diferentes. Ah, são gêmeos idênticos, Fábio, 2 espíritos.
e que podem ser muito diferentes e que estão encarnados exatamente iguais, justamente para se apoiarem mutuamente, porque se gostam muito, ou porque se odeiam muito e precisam conviver um com a cara do outro. O Fábio disse que todo caso é assim, foi isso que eu disse? Não, eu disse duas das possibilidades dos gêmeos idênticos, tá bom? Aí tem uma citação aqui no 137 que diz: ver o livro dos médiuns, capítulo 7º, bicorporeidade e transfiguração. Tá. Bicorporeidade é o sujeito está num lugar e ele aparece em outro lugar. Então ele dividiu o espírito? Não. O corpo dele está em um lugar e ele em espírito aparece em outro lugar. Santo Antônio de Pádua estava em dois lugares ao mesmo tempo, em Portugal e na Itália. A Igreja Católica viu isso, comprovou que ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. Um lugar ele estava com o corpo, no outro lugar ele estava com o perispírito tangível, palpável. Então a Igreja, quando descobriu e comprovou que ele estava em dois lugares ao mesmo tempo, canonizou como santo. Eurípides Barçanufo, da cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Sacramento é Minas? É, né? Em Minas Gerais. Sacramento, cidade de Sacramento. Eurípides Barçanufo também. Ele estava dando aula e ele saía do corpo e aparecia em outro lugar com seu perispírito, mas como ele era espírita, então aí era coisa do demônio. Só para vocês terem uma ideia das diferenças, das diferenças de situação. O fato é que a bicorporeidade não é o espírito dividido e não são dois espíritos encarnados numa pessoa só. Cada pessoa, um espírito, e já é muito para esse corpo. Certo? Transfiguração. Transfiguração aconteceu, por exemplo, com Jesus. Jesus estava no Monte Tabor, Mateus capítulo 17. Jesus subiu ao Monte Tabor e lá ele se transfigurou, ou seja, mostrou o seu perispírito. Seu perispírito ficou maior do que o corpo, apareceu o perispírito junto com o corpo. É como se o perispírito crescesse e saísse do corpo. E aí o seu rosto ficou como a luz do sol, sua veste branca como luz nunca vista, e brilhou aquela barbaridade que você imagina o perispírito de Jesus como que é, né? Muito transparente, e a luz dele, de espírito perfeito, realmente quase cegou todo mundo. Paulo cegou, inclusive. E aí, naquele momento, apareceram para ele Elias e Moisés, dois que já estavam desencarnados. Jesus conversava com os mortos, não há proibição nesse sentido, e se Jesus fez, ele disse que nós podemos fazer também, e isso verdadeiramente acontece. Transfiguração é isso, também não é divisão de espíritos, não são dois espíritos em um corpo, é um espírito só que mostrou o seu perispírito. Basicamente é isso. Bom, amanhã nós vamos para a questão 138, que começa na ideia de que nós nascemos no momento, nós fomos criados por Deus no momento da concepção. E a gente já viu que não é assim, mas a gente vai passar por todas as perguntas a partir de amanhã. Tá bom? Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo e a gente volta amanhã com mais um vídeo. Um beijo para você que fica. Tchau.